E aí, família, tranquilo? Esse vídeo é de uma nova série aqui no canal. Então se você gostar, deixe o like e comente a parte 2, pois assim vou estar entendendo que vocês querem a continuação. Mas chegando de enrolação, só bora pro recap. Babylon, uma torre que simplesmente apareceu no mundo do nada. E a guilda Dragão Negro, uma das maiores, simplesmente havia anunciado que limpariam o 40º andar, porém voltaram com as derrotas em mãos. Entretanto, para acabar com a fama da Guilda do Dragão Negro, chegou o caçador de ranking número 1, o Imperador das Chamas, que derrotou o boss sozinho novamente. E neste momento o entrevistador se aproximou dele e perguntou como ele se sentia ao derrotar mais uma vez o boss e estabelecer outro recorde na torre. Pois desde a aparição da torre, ele foi o único a derrotar o boss sozinho. E de repente ele pegou o microfone das mãos do entrevistador. E ele queria mudar esse apelido de merda. E queria ser chamado pelo próprio nome, não por Imperador das Chamas. E perguntou o que raios Imperador de Chamas significava. E ele foi ficando cada vez mais nervoso. E atrás da tela do computador estava o nosso prota, que sentia inveja de tal pessoa. Ele queria ser alguém como ele, viver uma vida em que ele pode falar o que quiser, quando quiser. Porém, olhando para o celular e vendo os comentários das pessoas na internet, todos os comentários diziam que queria ser igual ao Imperador das Chamas. E o prota, no meio disso, também declarou que queria ser igual ao Imperador das Chamas. Então, ele começou a escrever a mesma coisa freneticamente, querendo se tornar o Imperador das Chamas. Pois, quando ele fala, todo mundo presta atenção, e ele é rico. E o prota também tem inveja disso. E se o mundo fosse algum tipo de história de fantasia, então alguém como ele, com certeza seria o protagonista. E já nosso prota, no meio disso, poderia ser ao menos um figurante que fica ao fundo na caminhada. Enquanto o prota estava perdido em seus pensamentos, o entrevistador falou que se podia fazer uma última pergunta antes da entrevista acabar. E ele declarou que haviam várias pessoas que se inspiravam nele para se tornarem caçador de sucessos, já que ele havia despertado da habilidade aos 20 e poucos anos, e era muito forte. E além disso, ele derrotou em um mês um boss que não foi derrotado em 10 anos, e isso considerava ele um caçador lendário. É por isso que todos queriam saber se tinha algum tipo de segredo para o sucesso, para se tornar um verdadeiro caçador lendário. E inesperadamente ele disse que ia contar, mas somente dessa vez. E ele declarou que, no fim das contas, aqueles que são destinados ao sucesso irão alcançá-lo facilmente. E ele acrescenta que mesmo que alguém seja bem sucedido, não era bom procurar problema com ele, pois senão eles morrerão. E após essa declaração, ele simplesmente se vira e vai embora. Enquanto isso, as pessoas foram às loucuras e ficaram em êxtase com a declaração dele. Porém, ao contrário deles, o prota não estava muito bem com isso. Ele ficou em silêncio por um momento e percebemos que ele começou a chorar, dizendo que ele o deixava furioso. Só porque ele é mais famoso do que os outros e bem sucedido, ele poderia menosprezar a todos. E parecia que talvez ele não estava menosprezando apenas o repórter, mas sim a todos os seus inimigos. E o prota começa a declarar para ele mesmo que queria ter um talento igual ao do Imperador da Chama. Então ele não teria que ficar naquele apartamento minúsculo, ou ser tratado como um caçador de rank F sem nenhuma habilidade. E então o prota começa a ficar sem controle, começa a falar que estava com inveja em querer alcançar o seu sucesso com sua própria força. Ou pelo menos, como seria legal se as habilidades dos Imperadores da Chama fossem dele. E num instante um brilho passou pela janela do prota, e quando ele se virou, notou uma carta estranha em sua frente. E ele começou a lembrar de algo que já tinha visto milhares de vezes. E aquela carta na frente dele era chamada de carta de habilidade. E tem uma janela estranha que apareceu dizendo que um ataque de inveja sem precedentes aconteceu. E o prota ficou meio confuso, mas a mensagem continua dizendo que a torre ficou impressionado pela sua inveja e deu-lhe uma habilidade por ele por causa disso. Então o prota se lembra dos vídeos das pessoas quando ganhou as habilidades. Porém, ao contrário deles, isso era meio diferente do despertar dos vídeos.
Entretanto, cavalo dado não se olha os dentes. E esse era o momento em que ele tinha esperado por toda a sua vida. Uma carta dourada, que significava que ele queria ter uma habilidade ainda melhor que Rank S. Então, o sistema anunciou que estava criando sua carta de habilidade. E o nome dela era Quero Me Tornar Como Você. E era de Ranking S+. E o efeito era que, automaticamente ativado, quando for morto por um inimigo, e ele copia uma dessas habilidades do inimigo que te matou e assume para si. E não dá para copiar duas vezes do mesmo oponente. E a habilidade copiada é selecionada aleatoriamente. Porém, ele vai ter que morrer. E o prota grita que merda de habilidade que é essa, que simplesmente tem que morrer para utilizá-la. Bom, para entender um pouco mais a história, vamos falar sobre a torre que apareceu de repente no mundo. Ela poderia ser vista no horizonte de onde quer que quisesse. E aqueles que não tinham nada a perder, foram os primeiros a colocar os pés lá e ver o que tinha lá dentro. E cada andar da torre estava cheio de monstros de outro mundo. E habilidades apareceram para uns poucos visitantes selecionados pela torre. E aqueles que ouviram as novidades já se juntaram na torre e começaram a caçar os monstros. Isso foi rodado pelo mundo inteiro e havia várias notícias sobre isso na internet. E quem estava assistindo a TV é o gerente da lojinha, que o prota perguntou se ele poderia desligar aquela TV. E o gerente questionou se ele não gostava do Imperador das Chamas. Porém, o prota negou, dizendo que não era isso. E ele começou a resmungar porque tem tantas pessoas por aí com vidas tão boas, enquanto a dele é uma merda. Mas o prota disse ao gerente que queria falar algo para ele. Ele disse que no dia anterior tinham recebido uma habilidade de Rank S, mas ela só era ativada depois que ele morresse. E ele nem tinha reportado isso à associação de caçadores, pois tinha vergonha de contar para qualquer um que a sua habilidade é um lixo. E depois de ter falado isso e bebendo a noite inteira, ele estava de ressaca e percebeu que estava com muita dor de cabeça por causa disso. E quando estava caído no chão, ouviu uma voz gritando por ajuda. Então, o prota se esgueirou e ouviu o Imperador das Chamas conversando com uma garota de cabelos prateados. E o Imperador das Chamas disse que ela era uma ótima atriz e que se alguém visse eles agora, facilmente diria que ela estava sendo a vítima ali. Porém, ele sabia do que estava acontecendo. A bebida que ela ia vir entregar era um ácido do estômago do basilisco, e o mesmo veneno que ela planejava usar nele. E caso não fosse a sua habilidade, as coisas poderiam ter dado um pouco errado. E a garota começou a declarar que foi um mal entendido e só queria ir uma caçada na torre com ele como uma companheira de equipe. E o Imperador das Chamas também disse que eles tinham esperado por isso também. Porém, ele estava errado. E o prota, que estava ouvindo tudo isso, estava em choque, não entendendo nada que eles estavam falando. Será que eles eram namorados ou algum tipo de discussão entre caçadores? E de repente, o Imperador das Chamas pegou a garota pelo pescoço, dizendo que não tinha mais nada para conversar. E a partir daquele momento, quem faria as perguntas seria ele. E ela só precisava balançar a cabeça e responder. E caso ela tentasse mentir para ele, ele tinha uma habilidade de detector de mentiras. Então não era bom ela fazer isso. E a primeira pergunta dele foi: quem tinha pedido a ela para matá-lo? Será que tinha sido a bruxa do dragão negro? E ouvindo aquelas palavras, a garota não tinha mais nada a dizer, e apenas confirmou com a cabeça. O Imperador das Chamas, entendendo aquilo, falou que já tinha pensado que era aquilo. Por isso, ele não precisava mais dela. Então, ele a incendiou com seu fogo. E o prota, vendo toda aquela cena, se perguntou se aquilo era algum herói, que todos clamavam ser igual a ele. Porém, o que estava vendo não era um herói, e sim um assassino psicopata. Então o prota começa a correr, e sem querer pisa numa garrafa de vidro. E no mesmo instante, o Imperador das Chamas o encontrou. E ele até brincou dizendo que tinha se livrado de todos os ratos da redondeza, mas parecia que ele tinha esquecido de um. E o prota percebeu que aquele olhar não era de uma pessoa normal, e sim de um assassino. E pelo jeito que ele falou, a Santa, que era aquela garota de cabelos prateados, não foi o primeiro homicídio dele. Será que ele matou uma dúzia? Sim, ou talvez mais? E enquanto pensava nisso, o prota caiu no chão, e olhando para trás, ele vê seu sapato.
ou melhor, era o seu pé. E pouco a pouco o Imperador das Chamas foi se aproximando dele. E enquanto isso o Prota estava tremendo de medo do Imperador das Chamas, e ele apenas chutou seu pé até ele. E o Prota começou a pedir misericórdia para poupar a sua vida. Entretanto, o Imperador das Chamas não escutou nada do que ele disse, e apenas perguntou se ele tinha visto aquilo. E o Prota, em choque, falou que não tinha visto nada e não ouviu nada. E o Imperador das Chamas faz outra pergunta, perguntando sobre o que ele não tinha visto. E de repente ele pegou o Prota pelo pescoço e perguntou como isso seria possível, pois ele estava na hora certa, no lugar certo. E ele não era idiota por acreditar nisso. E ele declara que se o Prota não quisesse acabar como a Santa, ele deveria responder isso calmamente. E o Prota percebeu que ele era um demônio. Seu mundo, e até mesmo ele, ficou observado por algum tipo de pessoa como ele. Porém, o Prota fala ao Imperador das Chamas sobre sua habilidade de detecção de mentiras. E que se ele usar isso nele, vai perceber que ele não sabe de nada e não é nada. E o Imperador das Chamas olhou para ele com um rosto incerto. E vendo isso, o Prota se perguntou se ele tinha matado a Santa sem certeza nenhuma, só porque ela era um pouco suspeita. O Imperador das Chamas falou que ele não era esse tipo de pessoa que ele achava que ele era, pois a Santa realmente ia matá-lo, e se ele não a matasse agora, ele teria sido envenenado amanhã. E o Prota perguntou como ele sabia disso. Então o Imperador das Chamas apenas respondeu que tinha seus contatos. E ele acrescenta que, já que ele estava falando sobre o detector de mentiras, ele era mesmo inocente. E o Prota fica aliviado, dizendo que finalmente tinha acreditado nele. No entanto, o Imperador das Chamas declarou que ele já tinha visto coisa demais. Por isso, ele teria que morrer. E após a sua morte, o Prota começou a se lembrar de sua infância. E ele lembra que o seu nome é Kong Ja. E ele aceitou esse nome de seu diretor do orfanato. No entanto, ele não queria morrer assim. E vemos o Prota em um tipo de espaço vazio com uma janela estranha à sua frente. E ele começa a se perguntar por que ele tinha que morrer assim. Não, ou melhor, porque teve que viver assim. E a janela à sua frente disse que as condições de sua habilidade foram concluídas. E por causa de sua morte, a partir de agora estaria copiando a habilidade aleatória de Osoha. E assim foi criada uma nova carta de habilidade. E o Prota olha para cima, desejando a carta dourada. E ele declarou que queria viver uma vida melhor. E caso ele recebesse só mais uma chance, apenas mais uma, ele faria uma vida totalmente diferente. E o Prota acorda subitamente, e à sua frente estava o seu computador, com as notícias que ele já tinha visto. E ele notou que estava em seu quarto de novo. Ele começou a questionar por que estava ali. Entretanto, ouvindo a voz que veio do seu computador, ele notou novamente naquela notícia. E o Prota começou a se perguntar o que diabos era aquilo, e ele estava em choque, se perguntando como ele tinha chegado em casa. Então ele olhou para seu celular e viu que tinha os mesmos comentários de antes, e em sua frente estava passando a mesma notícia que já tinha passado no dia anterior. Porém, ele realmente não entendia o que estava acontecendo. E ele começa a recapitular que em um momento, antes de ter sido morto, ele conseguiu uma carta de habilidade dourada. Então, relembrando disso, ele fala para a carta de habilidade abrir. E ele vê que, novamente, sua habilidade de inveja estava lá de novo. Entretanto, tinha uma habilidade a mais no meio. E era a habilidade que ele roubou do Imperador das Chamas, que ele copiou quando morreu. E ela se chamava Relógio Retornador. E seu rank era X. E essa habilidade tinha um efeito bem simples. No momento da morte dele, ele voltará 24 horas no tempo, no momento de sua morte. E suas memórias e experiências foram preservadas quando retornar. E vendo tal descrição da habilidade, o Prota percebeu que tudo se encaixou. Ele notou que essa era a verdadeira fórmula para se tornar o caçador lendário. Foi por isso que ele tinha tanta certeza que a Santa mataria ele no dia seguinte. Porém, ele também matou o Prota, que era inocente. E novamente o entrevistador faz a mesma pergunta sobre qual era o segredo do sucesso para se tornar um caçador lendário. O Imperador das Chamas fala a mesma coisa que tinha dito no dia anterior. Exatamente as mesmas palavras.
que caso eles procurassem problemas com eles, todos morrerão. E ouvindo essas palavras, o prota começa a ficar nervoso. E ele declara que agora vai ver quem vai morrer primeiro. E de repente ele ouve alguém gritando que algo estava pegando fogo. E olhando pela janela, ele percebe que um prédio estava em chamas. E do lado de fora, via várias pessoas juntas, tentando correr para apagar o fogo. E nos é explicado que esse lugar onde o prota vive é diferente do mundo externo. É uma cidade feita para pessoas que entraram na torre para se tornar caçadores. E o local em que ele estava era o primeiro andar da torre. E o prota estava correndo em meio ao povo se perguntando que horas era. Ele notou que era o mesmo horário em que ele tinha se embebedado ontem. E também foi o horário em que o Imperador das Chamas destruiu as evidências de seu homicídio. E no meio das pessoas que estavam tentando apagar o fogo, estava Ranking número 2, do Dragão Negro, a mestra da guilda, Bruxa Negra. E mais ao lado estava Ranking número 5, a mestra da guilda dos Healers e Farmacistas, a mestra alquimista. E quem estava acalmando as pessoas era Ranking número 10, e líder da corporação de vigilância da cidade, a Paladino. E o próprio lembra que algumas pessoas chamam sua cidade de Cidade da Ascensão, porém ela é uma cidade que você não pode deixar assim que entra nela. E como todos eram caçadores, a maioria deles estavam acostumados com situações extremas como aquela. Enquanto o prota pensava nisso, ouviu que alguém estava comentando que não viu a Santa neste momento, e que ela não era um tipo de pessoa que se atrasava em situações de emergências. Porém, a Paladino respondeu que talvez ela tivesse um encontro com o namorado, e ela tinha notado que ela estava andando bastante com o Imperador das Chamas. E a mestra alquimista falou que não gostava muito dele, pois algo nele não encaixava para ela. E no mesmo instante, depois de ela dizer essas palavras, alguém chegou. E esse era o Imperador das Chamas, brincando que alguém mexeu com fogo sem sua permissão. Entretanto, o prota não ia ser enganado por aquele rostinho besta. E a Paladina agradeceu a ele por ter chegado tão rapidamente e perguntou se ele poderia apagar aquele fogo. E ele perguntou o que ele ganharia com aquilo. E ouvindo aquilo, o prota já estava ficando nervoso, porque como a pessoa era tão cara de pau a pedir recompensa para salvar as pessoas, sendo que foi ele mesmo que iniciou o incêndio. E a Paladina declarou que ele estava muito confiante por ser o rank número 1 que salvou o dia. Entretanto, ele falou que não se importava que os outros pensavam dele. E já que ele não ia ganhar nada com o serviço, ele simplesmente iria embora. Contudo, o prota sabia de algo que ninguém mais sabia. Todo mundo pensava que o Imperador das Chamas é só um herói um pouco excêntrico. No entanto, ele era o único que sabia sua verdadeira natureza como um assassino sanguinário. E por essa razão, ele tinha que matá-lo. Então, o prota se virou e começou em direção pro Imperador das Chamas. E as pessoas tentou impedi-lo, mas ele negou. E em seus pensamentos, ele declarou que, pela humanidade e pela honra dos caçadores, ele deveria eliminá-lo. E independente do método, aquele assassino psicopata precisava ser exterminado. E de repente o prota correu e entrou no fogo. E ele percebeu os olhares das pessoas sobre eles. E ele não sentia nada além de dor. Contudo, esse era o único jeito de matar aquele monstro. E novamente o prota voltou 24 horas no tempo. E de novo ele acordou em sua cama, em seu apartamento minúsculo, todo bagunçado e fedorento. E a janela do sistema anunciou que ele atualmente é um caçador rank F. E por isso ele não teria nenhuma penalidade pelo uso da habilidade. E o prota lembra que matar o Imperador das Chamas no seu estado atual é impossível. E mesmo que ele mate e tenha a sorte de matar ele, isso só faria ele voltar 24 horas no tempo, já que ele também tem essa habilidade. Então, só existe uma única forma de um caçador fraco como ele matá-lo. E no mesmo momento, enquanto pensava nisso, o prota lembra de uma notícia em que ele falou do dia que ele tinha despertado sua habilidade. E tinha sido exatamente 11 anos antes. E a entrevistadora brincou com ele, dizendo que ele tinha uma ótima memória para lembrar disso com tanta clareza. Porém, o Imperador das Chamas responde que não era bem assim, porque aconteceu que, coincidentemente, ele despertou no dia do seu aniversário. Então, mais precisamente,
11 anos atrás, no dia 7 de junho. E o Prota calculou que seria exatamente 4050 dias atrás. E caso ele se matasse 4050 vezes, ele poderia voltar para antes do dia em que ele despertou. E novamente, o Prota voltou a 24 horas do tempo. E de novo fez a mesma coisa, várias e várias vezes. E como ele era um ranking F, que não tinha nada, ele não receberia penalidade pelo uso da habilidade. E então, finalmente, ele chegou no último dia. E novamente ele acordou em seu quarto e olhou para o relógio e percebeu que tinha conseguido. E todos aqueles jornais que ele tinha em sua parede sobre o Imperador das Chamas tinham sumido. E ele realmente tinha voltado. Voltado para a época em que a lenda do Imperador das Chamas ainda não tinha se iniciado. E ele acabou morrendo 30 vezes mais do que o plano original, que era 4050 vezes. Isso incluindo o tempo que ele levou para se matar, bem como umas fugas aqui e ali. E ele só tinha voltado todo esse tempo para provar que a lenda daquele demônio não era eterna. E a partir de agora, ele iria provar para todos que agora iria iniciar uma nova era. 11 anos antes, dia 6 de maio às 11 da manhã. Mais especificamente no prédio do antigo Imperador das Chamas. Ele acabou acordando com seu despertador, pois ele tinha bebido muito no dia anterior. Bom, o Prota já sabia disso, pois ele reviveu esse dia 10 vezes, para planejar o plano perfeito. E foi sem falha todos os dias. Às 9 da manhã ele acorda no dormitório dos Rank F, e sempre planeja que iria trabalhar. Já às 3 horas da tarde, ele pega os slimes no campo de caça no segundo andar. E como sempre, ele estava reclamando por essa vida. E o Prota até percebe que a versão dele de 21 anos de idade é só um caçador de rank F comum desejando uma carta dourada. É o Imperador das Chamas, ou melhor, Yasuo-Ha, desejava que queria ter uma habilidade ou ganhar na loteria. E normalmente seus desejos se tornariam realidade daqui a uma semana. Entretanto, isso não ia acontecer, pois esse tipo de futuro não era para alguém como ele. Às 5h31 da tarde, Yasuo-Ha disse que ele não chegaria a algum lugar pegando só slime. Então ele foi por uma área mais alta e mais difícil, dos que os caçadores iniciantes vão. Um lugar onde pelos próximos 36 minutos ele ficaria sozinho. Por isso, essa era a oportunidade perfeita. E o Prota se aproximou dele, pedindo ajuda, pois ele foi atacado por um lobo e pediu se ele tinha algum tipo de poção para curá-lo. Yasuo-Ha ficou revoltado, perguntando se ele já tinha acabado com o monstro daquele lugar. Isso seria ruim, pois ele não conseguiria bater a meta diária. E o Prota pediu para ele dar-lhe uma poção. Yasuo-Ha falou que não tinha nenhuma poção, pois ele não conseguia nem completar sua missão diária. Porém, se ele tivesse algo para trocar, ele ofereceria a poção. E o Prota perguntou por que ele estava pedindo algo em troca. Yasuo-Ha respondeu que sua caçada tinha sido arruinada, e mesmo assim tinha que dar uma poção de graça. E o Prota fala que ia pagar pela poção, mas ele precisava usá-la rapidamente antes de morrer. Porém, Yasuo-Ha disse que ele não estava entendendo na situação em que estava, pois o Prota estava à beira da morte, e mesmo assim não queria pagar o valor da poção. Será que ele achava que sua vida valia tão pouco? E então o Prota falou que pagaria 20 gold pela poção. Contudo, Yasuo-Ha não aceitou, e ele queria tudo o que ele tinha. E o Prota já sabia disso. Ele sabia que tipo de pessoa ele era. Yasuo-Ha disse que o Prota era bem pobre por apenas ter 60 moedas no máximo. E o Prota disse que essa era todas suas reservas. E Yasuo-Ha disse que ele não precisava se preocupar, pois ele gastaria elas muito bem. Pois é assim que a vida funciona. E o Prota pede pela poção, já que ele tinha passado o dinheiro para ele. Entretanto, Yasuo-Ha disse que pensou um pouquinho sobre isso. Mas caso ele deixasse ir embora, ele poderia voltar atrás de vingança depois. E claro, ele precisava viver uma vida sem preocupações. E já que ele tinha visto seu rosto, ele deveria morrer logo. E no mesmo momento, o Prota se abaixou e deu um chute bem no meio das pernas de Yasuo-Ha e declarou que viveria uma vida sem preocupações. E no mesmo momento ele puxou sua espada e cortou seu pescoço. E o Prota começou a atacar novamente e declarou que, para prevenir a chance de 1 em 1 milhão a ele de despertar e ameaçar sua vida,
ia se certificar de acabar com ele bem certinho. E nesse momento, o Prota matou o Yasuha. E o Prota começou a se perguntar, pois matá-lo já era o esperado. Mas tinha algo que incomodou. Pois por que naquele momento, antes de matá-lo, ele disse seu nome? Porém, o Prota entendeu depois de 4.090 mortes. E ele percebeu. Porque apesar de ser um assassino a sangue frio, ele queria fingir ser um cavaleiro sagrado em um duelo sagrado. Porém, com as ações dele, isso não se justificava. Agir de forma justa depois de matar todas aquelas pessoas inocentes era simplesmente hipocrisia. Enquanto o Prota falava isso, lobos apareceu atrás dele. E o Prota percebeu que os lobos queriam comer o cadáver de Yosun-ha. E como ele já tinha feito seu trabalho, isso não importava mais. E o Prota caminhou até um morro estranho de areia e começou a cavá-lo. E quando abriu o buraco, tinha uma mochila e 3 garrafas dentro. E ele trocou de roupa para umas roupas mais limpas, sem sangue. E ele começou a se perguntar se finalmente havia acabado. E assim, ele foi teletransportado para o primeiro andar. E ele notou que tinham pessoas da corporação de vigilantes. Entretanto, ele estava com medo de passar por eles por causa do cheiro de sangue. Porém, ele passou calmamente e ninguém duvidou dele. E ele percebeu que finalmente havia acabado e ninguém sabe o que tinha acontecido. E claro, para comemorar, ele foi para o bar e eles estavam tomando todas. Mas em seus pensamentos ele estava feliz, pois o Imperador das Chamas, Yasuha, não existe mais. E as pessoas estavam dizendo que ele estava bastante feliz naquele dia. E ele falou que tinha que comemorar, pois finalmente tinha acabado todos os problemas de sua vida. E no mesmo momento, ele abriu sua janela de status. Contudo, olhando para ela, ele percebeu que ele não tinha nenhuma habilidade de combate. Mas ele estava feliz, porque percebeu que isso não era nada mais que ganância, e isso era sem vergonha. E já que ele tinha uma habilidade de voltar no tempo, ele poderia ganhar na loteria, ou poderia vender o método de conclusão dos andares superiores que ninguém ainda conhece. Enquanto declarava isso em seus pensamentos, alguém chegou, e era um velho de ternos usando um tênis vermelho. Ele pediu ao garçom que ele queria um pouco de leite misturado com um pouquinho de vodka e açúcar. E o Prota notou que esse cara era bem estranho. Entretanto, as pessoas do bar começaram a comentar entre si, perguntando como ele estava ali. E olhando mais de perto para aquele senhor, o Prota percebeu quem ele era. O caçador de ranking número 1 daquela época, conhecido como o Santo da Espada. Bom, vamos então conhecer esse tal Espada Santa. Seu nome real é Marcus Callenberry. Muitas pessoas se esqueceram dele depois de 11 anos, já que passou um grande tempo desde seu desaparecimento. Mas até que o Imperador da Chama estivesse crescido na fama, ele era o verdadeiro número 1 da torre. E o Prota não sabia que estava na frente do cara mais forte daquela era. E ele se questionava se ele tinha várias habilidades de ranking S. Diferente das habilidades estranhas deles, que não eram úteis para combate. E seguindo essa linha de pensamento, ele lembrou que sua habilidade, que caso ele morresse, ele poderia roubar qualquer habilidade de um caçador que fosse morto. E isso queria dizer que ele poderia roubar as habilidades atuais do top 1. E mesmo que o velhote matasse ele nem poderia morrer mesmo, já que voltaria apenas um dia para trás. E o Prota começou a olhar os comentários sobre a Espada Santa na internet, onde diziam de que ninguém sabia que tipo de habilidade que ele tinha. E até tinha rumores que ele vem de uma família rica do norte, mas deixou tudo para entrar na torre. Porém, olhando todos esses comentários, o Prota percebeu que ele está coberto em mistérios e não tinha nenhuma informação útil, apenas rumores. E seria bom se ele pelo menos tivesse metade do desejo de atenção e fama que o Imperador das Chamas tinha. E de repente, o velhote falou para ele calar a boca. Contudo, ele percebeu que não estava falando com ele, e sim estava falando sozinho. E o Prota até percebeu que, pelos rumores que tiveram de ele falar sozinho, pelo menos esse era verdade. E ele se perguntou por que todos os tops rank sempre tem algum BO na cabeça. E continuando olhando para os comentários da internet, o Prota achou um comentário que havia dito que não era bom dizer uma palavra na frente da Espada Santa. E essa era uma história 100% verdadeira, que presenciou com seus próprios olhos. Segundo o remetente, se não quiser morrer, nunca fale aquilo na frente da Espada Santa.
A história é de que uns caras de rank alto entraram numa briga com um espada santa nos campos de caça do 9º andar. E esses caras estavam zoando ele, falando para ele usar parede de audição, já que estava virando um velho gagá. E que pelo rosto dele e personalidade, os netos deles também seriam uma merda de pessoa. E após essas palavras, o espada santa simplesmente partiu o homem ao meio. E todos poderiam pensar que isso foi uma bobagem. Porém, de qualquer forma, não era bom falar isso sobre os netos do espada santa na frente dele. E o Prota percebeu que aquilo poderia ser testado para ver se era verdade. E o espada santa estava meio alterado, então pagou a bebida e foi embora. E todos que estavam no bar em silêncio começaram a declarar que ele finalmente tinha ido embora, falando que ele era um velho com Alzheimer resmungando sozinho. E o Prota também fez o mesmo e foi embora. E a partir desse momento ele foi à procura do ranking número 1. E o Prota começou a se perguntar para onde ele tinha ido, e como ele seguiu assim que saiu, então ele não pode ter ido tão longe. E olhando mais à frente das pessoas, ele o achou e começou a segui-lo. E isso foi fácil, já que a única pessoa que se veste daquele jeito em toda Babylon, fica fácil de encontrá-lo. E o Prota começou a se perguntar que tipo de habilidade ele teria. É como o Imperador das Chamas, que suas habilidades de Rank X voltavam no tempo? Então, Espada Santa foi bem sucedida até mesmo antes do Imperador da Chama, teria algo muito melhor. Será que ele tinha algum tipo de habilidade ainda mais forte que voltar no tempo? E de repente o Espada Santa parou e disse que aquele lugar deve ser o adequado. E o Prota ficou meio surpreso com a fala dele. E o Espada Santa falou que ele poderia aparecer e sair de trás das árvores. E declarou que ninguém sabia o que aconteceria a partir daquele momento. E o Prota pede desculpa pelos seus maus modos, por isso ele queria pedir um favor ao Espada Santa. Entretanto, para nossa surpresa, ele começou a rir. A Espada Santa perguntou se ele não seguiu ele daquela forma descuidada de propósito para que ele percebesse. Entretanto, quem estava mais surpreso nessa situação era o Prota. Ele não tinha nenhuma arma ou coisa do tipo com ele. Contudo, já o Espada Santa estava segurando uma espada, quase como se fosse atacar. Isso não fazia sentido, porque ele tinha feito isso apenas por segui-lo. E a Espada Santa começou a dizer que ele é um bom ator, como esperado de um assassino de primeira classe. E o Prota ficou confuso, e ele já tinha arrumado a razão para matá-lo sem nem mesmo falar sobre seus netos. E o Prota falou que não entendeu o que estava acontecendo. Porém, o Espada Santa falou que ele estava fingindo até agora, então ele não poderia enganá-lo. E o Prota continuou dizendo que realmente não entendia sobre o que ele estava falando, pois como ele poderia parecer um assassino de primeira classe? E na verdade ele tinha até muito orgulho de parecer uma pessoa comum. Entretanto, o Espada Santa puxou sua espada e falou que era para ele ficar quieto. Ele declarou que ele tinha várias habilidades, e dentre as várias delas, ele tinha uma habilidade que mostra quantas vezes a pessoa cometeu um assassinato. Então o Prota percebeu que, como foi explicado, o assassinato é assassinato. Ele não poderia saber que a pessoa que ele matou se tornaria um monstro, mas não tinha tempo para explicar isso nessa linha do tempo. E ele pensava que o Espada Santa estava vendo o número 1 na sua cabeça. E o Prota começou a dizer que por mais que pareça que ele esteja inventando desculpas, ele tinha feito esse ato por um bom motivo. Contudo, o Espada Santa apenas ficou em silêncio e disse que ele dava nojo, pois um demônio como ele, que matou inúmeras pessoas, queria inventar motivos para se favorecer agora. E o Espada Santa também não tinha vivido uma vida particularmente honesta, mas pelo menos não cometeu tantos assassinatos em massa como ele. E o Prota não estava entendendo nada. Como assim assassinatos em massa, sendo que ele apenas matou uma pessoa? O Espada Santa falou que ele agora era uma vergonha para a sociedade, pois o número que ele matou de pessoas até agora era de 4.091. E ouvindo essas falas, o Prota percebeu que tinha matado Yosuho apenas uma vez. Porém, ele tinha se matado 4.090 vezes para chegar até o passado. Contudo, atualmente, aos olhos daquele velhote, ele apenas é um assassino em série que matou 4.091 pessoas. E a partir daquele momento, isso não é sobre mais copiar as habilidades dele. Enquanto o Espada Santa tiver aquela habilidade, não importa quantas vezes eles vão se encontrar, pois o Espada Santa sempre tentará matá-lo.